Ok, amigo? Deus seja louvado pela sua presença aqui. Nessa noite nós estaremos estudando um pouquinho sobre a paz a qual nós encontramos na Bíblia e a paz que Cristo Jesus oferece para mim e para você. Eu quero te pedir de uma forma especial que nessa noite você deixe o Espírito Santo guiar exatamente a leitura que iremos fazer, para que possamos entender não só o momento que nós estamos vivendo, mas como que o Senhor nos ajuda também a passarmos por esses momentos e pelos problemas que a cada dia nós passamos, né, na história desse mundo. Você não esqueça de estar se inscrevendo e que a cada momento possamos viver o ideal que o Senhor aguarda e espera de cada um de nós. Vamos ao texto então, e o texto vai falar exatamente sobre a paz que o mundo oferece e a paz que Deus oferece, que Cristo Jesus nos oferece, mediante a sua promessa e a profecia que foi cumprida com a morte e ressurreição de Cristo Jesus quando ele esteve aqui neste mundo. O primeiro texto que eu gostaria de ler com você nessa noite é exatamente João, capítulo 14, verso 27. Abra sua Bíblia, então, em João 14, verso 27. Encontrou aí? João 14, verso 27, aqui diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É interessante que Jesus diz, eu vos dou a paz, mas logo depois o próprio texto, o próprio Cristo vai dizer, não se turbe o vosso coração, não tenha medo, mas eu lhe dou a paz. É interessante que essa mesma linha de raciocínio nós iremos encontrar em João capítulo 16, verso 33, que diz o seguinte: Estas coisas vos tenho dito, que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o que? O mundo. É interessante esses textos, porque parece que são duas realidades. O Senhor diz, eu vos dou a paz, mas não se turbe o vosso coração e nem tenha medo. Eu vos dou a paz, mas no mundo tereis o quê? Aflições. E aí fecha exatamente o verso 33 dizendo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Cristo, ele está nos animando com esse texto a vivermos a realidade do mundo ao qual nós estamos. Só que a paz a qual que a Bíblia nos oferece, Cristo nos oferece, não é a mesma paz que o mundo irá nos oferecer a cada dia. Hoje a paz que o mundo prega, que o mundo diz, é exatamente uma paz onde não existe conflitos, onde não existe problemas, onde não vai existir qualquer tipo de dificuldades. Essa é a paz que o mundo oferece, a ausência de conflitos. Mas o próprio Cristo diz, eu lhe dou a minha paz. Porém, vocês terão o quê? Aflições. E pesquisando um pouquinho mais sobre o texto, quando nós vamos ao que realmente Jesus quer dizer com essas palavras, nós começamos a entender o que é realmente a paz de Cristo. Vivemos em um mundo onde Cristo já o conquistou, como o próprio verso 33 diz, mas ainda temos a ausência do inimigo de Cristo Jesus e o inimigo de nossas almas, o qual em nenhum momento almeja e quer que eu e você venhamos receber a paz e a salvação que o Senhor nos oferece. Vamos então estudar um pouquinho mais a fundo essa paz que Jesus nos oferece? Essa paz que aqui está dizendo é exatamente uma paz especial. Em grego nós temos a palavra eirene, que quer dizer exatamente uma paz aonde nós podemos encontrar uma bênção especial de Deus. E só o Senhor pode conceder essa bênção. Então é um estado de paz, é a bênção ou o favor de Deus. É um favor, é a graça, é um presente. Só o Senhor pode conceder. Por isso que ele diz, eu lhes deixo, eu vos dou a minha paz, não como o mundo que a dar. Então, o que Jesus está querendo dizer é que essa paz dele é sobrenatural. Nada no mundo, nem a ciência desse mundo, nem o sistema desse mundo, nem as falsas seguranças que esse mundo oferece podem, de certa forma, se comparar à paz de Cristo Jesus. Então nós vemos que Jesus nos dá a paz em meio à aflição, ou em meio ao temor, ou em meio ao medo, ou às dificuldades que nós passamos.
Em nenhum momento Jesus está prometendo para você uma vida onde não tenha problemas. Se nós, por exemplo, formos a vida de vários heróis da Bíblia, a vida do próprio Cristo Jesus, nós iremos enxergar algo interessante acontecendo. Há uma teologia que diz que o Filho de Deus não passa por aflições, não passa por problemas, não passa por nenhuma dificuldade. Então, infelizmente, essa teologia ela está contra a própria realidade que aconteceu na vida de Elias, na vida de Eliseu, na vida de Daniel, na vida de tantos outros heróis e na vida até mesmo de Cristo Jesus, a qual foi o que mais sofreu até mesmo a sua morte de cruz. Então, a paz que o Senhor nos dá não é nos livrando das consequências que esse mundo muitas vezes pode nos trazer ou os problemas por causa do pecado que aqui habita, mas a paz que Ele nos dá não é exatamente a ausência de conflitos, mas é paz em meio aos conflitos e aos problemas. Você entende? E o Senhor hoje está nos oferecendo essa paz para o momento a qual nós estamos vivendo. Por isso que o texto diz, não se turbe o vosso coração. Ou seja, aqui o texto vem nos encorajando a vivermos a paz que o Senhor nos oferece. Ele diz, não vou lá dou como o mundo dá essa paz. Não se turbe o vosso coração e nem tenha medo. E é interessante que esse turbar o coração é exatamente algo que o Senhor está a nos oferecer. Esse turbar o coração seria exatamente uma questão de angústia, de aflição, perigo ou de necessidade. Então, nós vemos dentro da palavra de Deus que o Senhor ele não está nos tirando desse mundo, de certa forma, para que não venhamos a passar por tudo isso. E ele diz, se eu passei por isso, certamente vocês passarão. Ou até mesmo piores coisas. Você entende? O Senhor, enfim, está nos oferecendo uma paz sobrenatural que transcende todas as coisas ruins que esse mundo nos oferece ou pode nos ocasionar. E ele diz, fique em paz. Não entre em angústia. Não se aflige. Não tema o perigo. Não tema a necessidade. Porque eu lhe darei paz, eu lhe darei força em todos esses momentos. Essa é a paz que Jesus nos oferece. Muito diferente da paz que o mundo nos oferece. E aí, com essa teologia, onde você não pode ter problemas, começam a surgir um monte de coisas que nós vemos que é contrário à Bíblia. Onde diz que o cristão que passa por provas, o cristão que descobre uma doença, o cristão que perde, quem sabe, um ente querido, um cristão que perde, quem sabe, tantas outras coisas e que passa por grandes problemas, esse cristão tem algum pecado escondido ou esse cristão está longe de Deus. Mas a Bíblia não nos ensina. Nós vemos que Jesus, a todo momento, esteve muito próximo de Deus. E mesmo assim, passou por grandes aflições. Queridos amigos, nós vemos que as provas que nos trazem a cada dia e a cada momento, que não nos trazem, mas que acontecem em nossa vida, o Senhor está dizendo, fique firme, eu vou lhe dar a minha paz. E essa paz é algo muito especial. O Senhor nos pede para que nós possamos estar a cada dia convictos de quem Ele realmente é. E então nós vamos para a próxima palavra, que quando nós vemos aqui, exatamente ele diz, não se turbe o vosso coração, não se aflige, não se preocupe, não entre em uma angústia sem fim, mas ele diz o seguinte, nem se atemorize. E essa questão do atemorizar é exatamente faltar a convicção ou, quem sabe, você permanecer nesse tempo todo sem temor, com convicção o suficiente para estar passando por essas provas. E ele diz também, nós precisamos continuar com a ousadia e com a coragem que só a fé em Cristo Jesus pode nos trazer e pode nos dar. Então Jesus diz, eu vou lhe dar a minha paz. Por mais que você passe por tantos problemas, por mais que você descubra algo que muitas vezes é impossível de aceitar, eu vou lhe dar a minha paz. Mas muitas vezes nós não conseguimos confiar de uma forma especial, como o texto está nos dizendo. Se o Senhor nos prometeu a paz, Ele nos dará. Basta apenas o quê? Estarmos convictos exatamente disso. E não temermos, mas deixar todos os nossos medos, todos os nossos problemas aos pés de Cristo Jesus. Ele é o Deus do impossível. Queridos, João 16:33 também vai usar essa mesma linguagem como nós vimos. E aqui diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse texto aqui ele é maravilhoso, porque quando Jesus fala da questão de vencer o mundo, ele está exatamente dizendo o que aconteceu quando ele veio aqui a esse mundo e nos libertou. Essa questão, a palavra aqui que é usada, ela exatamente vai nos dar a convicção de que o Senhor já possui esse mundo. Aqui quando ele fala, tem de bom ânimo, tem de paz, fique tranquilo, porque eu venci o mundo. E esse vencer é uma vitória de um conflito, em uma batalha, é uma conquista. Quando nós olhamos para o início da história desse mundo, nós vemos Deus em sua ação trina, Pai, Filho e Espírito Santo, criando todas as coisas. Passa-se um tempo, Adão e Eva acabam desobedecendo a lei de Deus e comem do fruto a qual não poderiam comer. Nesse período, o Jesus perde exatamente a autoridade desse mundo e agora Satanás passa a ser o príncipe desse mundo. A própria palavra de Deus, o próprio Jesus diz, aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. Então, nesse processo desde ali exatamente da criação até a vitória na cruz do Calvário, é onde Jesus conquista novamente esse mundo a qual se havia perdido pela desobediência de Adão e Eva. Por isso que Jesus também é considerado o segundo Adão. Então, nesse momento, ele diz, eu reconquistei esse mundo. Eu conquistei novamente esse mundo. Então, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Fique em paz. Acredite. E nós, então, podemos ter essa maravilhosa certeza a qual o Senhor, nesse momento, ele começa a conceder para mim e para você. Deixa eu só abrir mais alguns links aqui para que a gente possa continuar o nosso estudo. Deixa aqui, ok. E então, nós, continuando nesse processo, nós podemos ver alguns textos proféticos, tanto em Isaías capítulo 27, verso 5, quanto Isaías capítulo 9, verso 6 em diante, que nos dão a entender um pouco mais do que a paz que o Senhor nos oferece, ela significa. Você já deve ter escutado muitas vezes as pessoas dizer, paz do Senhor, irmão. E muitas vezes eu ficava pensando, mas o que realmente essa paz quer dizer? E foi exatamente através dessa frase que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais qual é realmente a paz que o Senhor quer nos conceder e quer nos outorgar. Isaías, capítulo 27, verso 5. Mas antes de lermos o verso 5, eu gostaria que pudéssemos ler o verso 1. Ele diz assim, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Queridos, Isaías está profetizando de algo que estaria acontecendo no futuro. E com o introito aqui, né, do verso 1, nós podemos partir para o verso 5, que vai falar um pouquinho da paz que o Senhor quer conceder, ok? Então, aqui o Senhor diz o que estaria acontecendo. O Senhor castigará. Ele irá, então, usar a sua dura espada. É uma linguagem que nós também encontramos em Apocalipse, que quer dizer exatamente uma questão de juízo, aonde o Senhor estará efetuando aos ímpios. E aqui diz o seguinte, né? No verso 5, ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz o quê? Comigo. É a mesma paz, só que agora a palavra será a palavra shalom, mas com o mesmo significado que nós estaremos encontrando, que nós encontramos ali exatamente na palavra eirene. Então aqui um estado de paz e bênção em favor de Deus, conforme nós encontramos em João, mas shalom também quer nos dizer que é exatamente uma relação harmoniosa de liberdade de litígios, especialmente durante a ausência de guerra. Só que nós estamos, querendo ou não, no momento que Jesus vem, no momento que nós estamos vivendo, eu não digo agora o momento Covid-19, né? Mas eu digo o momento que nós vivemos do grande conflito entre Cristo e Satanás, pelo meu coração, pelo seu coração, pela nossa adoração, a quem realmente nós iremos adorar. E então, nesse momento de conflito, a qual o Senhor já conquistou exatamente esse mundo, mas nós sabemos que Satanás continua a lutar para que quanto mais pessoas ele faça realmente não aceitar o evangelho, infelizmente, então, melhor para ele.
porque ele não estará sofrendo todo o seu castigo, como nós lemos aqui no verso 1 do capítulo 27 de Isaías, sozinho, mas com todos aqueles que aceitaram, que rejeitaram o evangelho e que aceitaram esse falso evangelho ao qual Satanás oferece. Então seria uma liberdade de litígios, ou seja, de processo. Nós sabemos que o ser humano, quando Adão e Eva eles erraram, entrou não só eu e você, mas toda a humanidade no processo judicial para saber se nós somos agora dignos de receber a salvação de Cristo Jesus, a sua justificação, ou de, infelizmente, recebermos também o título de injustos, ou justos ou injustos. Essa é a grande questão. Mas aqui, exatamente, o verso 5 de Isaías capítulo 27 diz: é dado aos homens que se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz o quê? Comigo. Antes da cruz do Calvário, havia a promessa de que com a morte de Cristo Jesus, a sua ressurreição, e futuramente, ao subir ao céu, o seu processo exatamente de intercessão por mim e por você, agora começasse o processo de justificação pela vida de todo ser humano que aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Queridos amigos, aqui diz que é dado a todos os homens que se apoderem da força de quem? Não minha, não sua, mas da força de Cristo Jesus. Para então fazermos paz com Deus, antes inimigos de Deus, mas agora estamos o quê? Em paz com Deus. E quando você está em paz com Deus, que é a paz que o Senhor nos oferece, não apenas uma paz de ausência de conflitos, não apenas a paz especial e sobrenatural que o Senhor nos oferece em meio aos conflitos, mas uma paz ainda muito mais superior, que agora é a paz de estarmos tudo certo, justificados perante Deus através da obra de Cristo Jesus por cada um de nós. Isso é maravilhoso. Amém por isso? Querido, quando nós olhamos isso aqui, é uma relação harmoniosa, liberdade de litígio, liberdade de qualquer processo judicial, e agora eu digo no âmbito quê? De pecado. Ou seja, nós recebemos o perdão de Deus. E agora somos considerados justificados perante todo o céu. É claro que a obra final da glorificação está para acontecer. E quando Jesus voltar a esse mundo, seremos então justificados e viveremos uma vida eterna sem ausência do pecado na nossa vida e no mundo ao qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, aonde habitará a justiça e não a injustiça. Queridos, há um outro texto maravilhoso e esse texto nos ajuda a entender muito mais a questão do que Jesus veio fazer por mim e por você, concedendo essa paz em especial. E então, quando nós vamos a Isaías, agora capítulo 9, no verso 2 primeiro e depois o verso 6, aqui diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes o quê? A luz. E agora o verso 6 vai falar um pouquinho dessa luz. E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe o quê? Da Paz. Quando eu leio esse texto, eu não sei explicar a sensação que eu tenho, mas é algo muito maravilhoso. Por saber o que o Senhor fez e faz por cada um de nós, e ao ver a beleza do plano de salvação, da aliança que Ele tem com todo aquele que agora aceita Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Amigos, é maravilhoso. Eu vou ler novamente para você. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe o quê? Da Paz. Um amém por isso? E mais uma vez eu li, já estou todo arrepiado. Queridos, é um texto maravilhoso. Esse príncipe da paz é o mesmo pensamento que nós lemos em Isaías capítulo 27. Ele será Deus forte, ou seja, ele vai nos conceder essa força. E é maravilhoso nós vermos isso. E quando nós olhamos exatamente para Isaías capítulo 9, verso 2 e verso 6, é o que o Senhor está nos oferecendo. A força que não é minha, que não é sua, mas é de Cristo Jesus. E a paz sobrenatural que o Senhor nos concede. Agora, essa paz que diz Príncipe da Paz faz todo sentido. Porque ele fez paz entre eu e Deus, entre você e Deus.
através de Cristo Jesus, da sua obra, da sua mediação, hoje nós temos paz com Deus. É uma relação o quê? Harmoniosa. Liberdade de processo judicial. Nós somos justificados perante Deus, perante todos os outros mundos não caídos. Amém? Querido, há vários textos que vai falar sobre a paz. Esse tema, ele me empolga, e se eu não cuidar, eu vou acabar avançando aqui e vou falar muita coisa para você. Mas eu creio que dá para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. E eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 3. E esse texto, para mim, ele é maravilhoso, ele é magnífico. Gálatas, capítulo 1, verso 3. Gálatas, capítulo 1, verso 3. Vamos lá? Na verdade, eu estou usando a Bíblia aqui, o aplicativo, mas deixa eu só encontrar aqui, e aí já facilita a minha vida. Gálatas, capítulo 1, verso 3 diz assim. Encontrou, hein? Aqui fala, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Há muitas pessoas que dizem que Paulo é o defensor de uma nova era, aonde os mandamentos são resumidos em 2, e aonde agora você não precisa seguir alguns mandamentos, mas agora é a era da graça, você não precisa mais dar atenção à lei de Deus. Mas quando nós lemos apenas o prefácio de saudação, que vai do capítulo 1, do verso 1 a 5, que nós encontramos em Gálatas, nós podemos ver Paulo fazendo uma defesa de um evangelho completo. O evangelho completo, ele tem a graça a qual o Senhor nos concede, e agora também a lei, que nós também podemos encontrar na palavra de Deus. Não há uma abolição, mas nós estivemos estudando há um tempo atrás alguns textos que falam exatamente que Cristo não veio para abolir, mas ele veio para completar exatamente o que a lei por si só não faria, mas através da sua obra, todo o evangelho estaria completo através do que Cristo Jesus fez e continua fazendo através da sua obra redentora e salvífica por mim e por você. Quando eu olho as pessoas dizendo paz do Senhor, tem um sentido muito especial. Porque é a saudação a qual Paulo diz, ele diz graça e paz, queridos irmãos. E é interessante que Paulo vai dar alguns detalhes dessa graça e paz. A paz é a mesma. E se a paz a qual aqui é falado é a mesma paz de Shalom, aonde é uma relação harmoniosa com Deus, com liberdade de processo judicial, então aqui está nos dizendo que Paulo em nenhum momento ele é contra a lei de Deus. O que Paulo está fazendo em todas as suas cartas, inclusive em Gálatas, ele está dizendo o seguinte, amigos, graça é isso, salvação é isso, nós somos salvos pela graça unicamente. Não podemos achar que guardando a lei somos salvos. Não quer dizer que agora eu observando, não só os 10 mandamentos, mas as leis que nós encontramos e os preceitos na Bíblia, que agora eu vou ser salvo por isso. Eu faço isso porque eu fui salvo, eu não faço isso para ser salvo. Essa é a grande diferença. E é o que Paulo vai falar não só em Gálatas, mas no restante das suas cartas. Quando você for ler as cartas de Paulo, os escritos paulinos, você tenha uma pergunta em sua mente. Paulo não está sendo contra a lei, muito menos contra a graça. Paulo está colocando as coisas no seu devido lugar. Somos salvos unicamente pela graça e guardamos a lei porque somos salvos e não o contrário disso. Então, pense bem. Se você vai à igreja dizendo eu preciso ir à igreja para ser salvo, você está errado. Você vai à igreja porque você foi salvo. E tantos outros exemplos que nós poderíamos dar aqui nesse momento. Amigos, ele diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Quando nós avançamos mais um pouquinho, Paulo diz assim, essa paz e a morte de Jesus não é algo superficial. Não confunda liberdade com libertinagem. E aqui ele diz assim, Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desraigarem, talvez na sua Bíblia a tradução disse, para nos arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, a paz que Cristo oferece, além de ser uma paz sobrenatural que vai te dar a tranquilidade, a confiança em meio às atribulações, às dificuldades, é uma paz agora de harmonia com Deus, porque antes você era inimigo de Deus, mas agora você é amigo de Deus. Você é considerado filho de Deus de novo.
você agora tem a adoção de filho por parte de Deus. É interessante, né? Deus, ele é o nosso pai por duas vezes. Nosso pai é literal, porque é o nosso criador, e ele teve que nos adotar para que agora pudéssemos ser considerados dignos de sermos justificados pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? E ele diz: filhos, a paz que eu lhes dou é uma paz especial. E agora eu te faço uma pergunta: como é possível você ter amor, harmonia com Deus, se você não vive uma vida de acordo com a vontade de Deus? Como é possível você ter uma vida harmoniosa, um relacionamento com Deus harmonioso? Como é possível você ter uma vida, vamos dizer assim, de litígio, com ausência de litígio, liberdade de processo judicial, se você não leva em consideração a lei que o Senhor lhe concedeu? Você entende? Aqui nós poderíamos abrir para vários outros assuntos. Aqui talvez você possa estar se perguntando: mas amigo, você está falando da lei? Me explique um pouquinho mais sobre isso. E o que eu quero dizer para você é: não há paz se você está contra a lei de Deus. Porque antes era o que nós fazíamos. E agora é promessa. Quando nós lemos lá em Isaías capítulo 27, diz: é dado a todo homem que se apodere da minha força, que aceite essa força e faça paz comigo. É a promessa do que Jesus faria na cruz do Calvário por mim e por você. O conflito final ele vai ser terminado. O verso 1 de Isaías capítulo 27 diz que ali ele vai exterminar a grande serpente sinuosa, o diabo, Satanás, ou assim como for. Mas o texto diz: se apodere, filho, da minha força, a qual eu estou lhe dando nesse momento. E como que nós podemos ter essa noção? Quando nós vamos a Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4, nós podemos ver algo interessante ali acontecendo. Deixa eu olhar e controlar o horário para não passar, mas é um assunto que ele precisa ser, de certa forma, bem amarradinho para que não venhamos a ficar com alguma dúvida. E Apocalipse capítulo 6, no segundo selo que está para abrir, nós vemos algo interessante acontecendo. Aqui diz assim: quando abriu o segundo selo, capítulo 6 de Apocalipse, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande o quê? Espada. Nós vemos aqui a espada, que é usada lá em Isaías. É uma linguagem que nós encontramos exatamente do Antigo Testamento. E aqui diz que a espada agora é usada para tirar a paz. Nós precisamos entender que o primeiro selo ele foi aberto e diz que vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos grandes seres viventes dizendo, como se fosse a voz do trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo o quê? Para vencer. A primeira era, o primeiro momento, exatamente da história da igreja, a igreja pura, sem mácula, sem começando a ser introduzida muitas vezes falsas doutrinas e heresias que começaram a ser introduzidas com o passar do tempo. E aqui a igreja pura tem exatamente esse simbolismo de um cavalo branco com o seu cavaleiro com um arco na mão, que é um símbolo de Cristo Jesus. E aqui nós vemos que o cavaleiro avança e o evangelho avança, pessoas começam a avançar e pessoas começam a aceitar esse verdadeiro e puro evangelho. Sem nenhuma heresia, sem nenhum problema, as pessoas eram libertas pela pregação do verdadeiro evangelho. E agora esse cavaleiro ele sai vencendo com uma coroa na mão. Quando então nós estamos no segundo selo, um cavaleiro vermelho. Um cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado o poder de tirar a paz. E agora começam-se a perseguição para as pessoas também que aceitam o verdadeiro evangelho. E aqui nós temos a mesma linguagem do próprio João, que nós lemos tanto no capítulo 16, 33, como também no capítulo 14, no verso 27. Paz em meio aos conflitos. Nesse momento, há grande perseguição. Porque um evangelho começa a ser pregado que não era tão puro quanto o outro. Na primeira parte, é a igreja vitoriosa. Na segunda parte, a igreja começa a ser perseguida. E a palavra paz aqui é a mesma. Aqui nós vemos que é tirado a paz do ser humano.
porque agora ele não pode ter mais contato com o verdadeiro evangelho. Muitas vezes pela perseguição e muitas vezes pela contrafação do evangelho verdadeiro. Então, em outras palavras, quando você não tem acesso ao evangelho, quando você não tem acesso à palavra de Deus, você não conhece todos esses preceitos, ou você não entende o que está acontecendo, o verdadeiro evangelho que é completo, você agora começa a viver uma vida de incerteza e você não tem paz com Deus. E aqui, exatamente no capítulo 6, verso 3 e 4, nós podemos confirmar a ideia que Paulo está nos dizendo lá em Gálatas, capítulo 1, e os outros versos também. É impossível você ter paz com Deus se você não segue o evangelho de uma forma completa. E aqui eu não estou falando de 10 mandamentos, aqui eu não estou falando apenas de regras e preceitos, mas aqui eu estou falando até mesmo dos frutos do Espírito ao qual nós encontramos na palavra de Deus, que é a mansidão, que é a paz, que é a longanimidade. Aqui eu estou falando da pregação do evangelho, de você servir um ao outro. E hoje nós queremos ser servidos, mas muitas vezes nós não queremos servir as outras pessoas. Muitas vezes eu quero apenas me abastecer desse evangelho, mas eu não quero levar esse evangelho ao qual me abasteceu para outras pessoas, para que elas possam ter a mesma esperança, a mesma confiança, a qual eu tenho através do estudo da palavra e de sentir que Jesus guia a minha vida. Quantas pessoas estão aí fora vivendo o evangelho errado? Muitas vezes sendo oprimidas por ideias erradas que as pessoas tiram da Bíblia, fora do contexto, para aprisionar as outras pessoas. Mas nós vemos na palavra que o evangelho, a palavra de Deus, nos o quê? Nos liberta. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Queridos amigos, você conhece o evangelho. Viva-o. Não apenas o tenha em seu coração. Coloque-o em prática, para que assim possa ser exatamente de uma forma muito especial, de acordo com a vontade de Deus. É hora de nós acordarmos, é hora de começarmos a vivermos esse evangelho de forma completa. Não em setores, não em etapas, mas completo. Se tudo que você sabe, você precisa colocar tudo isso em prática. Se você sabe que muitas vezes tem feito algumas coisas que não é da vontade de Deus, então é o momento de você começar a viver isso de acordo com a vontade de Deus. Porque o Evangelho nos liberta. Nós somos salvos do pecado, não somos salvos para continuarmos no pecado, é algo totalmente diferente. E quando nós olhamos então o último texto dessa noite, que é um texto que nós estudamos durante a semana passada na escola sabatina, que é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu comentei um pouquinho na lição sobre isso, mas o que eu quero que você hoje entenda e que você possa realmente ver o que Timóteo está querendo nos passar é a seguinte expressão, é o seguinte pensamento: boa obra, excelência moral. Perfeito, não perfeito ao qual nós temos em nossa mente, que é sem nenhum defeito, sem nenhuma aresta, é alcançar a perfeição. Isso não existe na linguagem bíblica para o ser humano, porque nós somos imperfeitos, nós somos seres caídos, nós somos seres que precisamos da graça de Deus para conseguirmos fazer a boa obra. Por isso que o texto diz, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E esse perfeito aqui é equipado, habilitado, com todos os componentes necessários para estar nesse momento fazendo a vontade de Deus, que seriam as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para praticarmos boas obras. É diferente. Nós fazemos boas obras porque fomos salvos e não fazemos boas obras para sermos salvos. Entende? Então, o que ele está querendo dizer aqui é Isaías capítulo 27 que nós lemos. Capítulo 27, verso 5. É dado a todo homem que se apodere do quê? Da minha força. Então, aqui, quando Timóteo diz o seguinte, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, esse perfeito, quem sabe, vamos traduzir aqui para que o texto no original diz, para que o homem de Deus seja habilitado, equipado com todos os componentes necessários para todo o quê? Ou boa obra, para a execução de toda boa obra.
E aqui eu não digo apenas de guarda de mandamentos, mas boa obra no sentido da palavra. Do espírito, frutos do Espírito, mansidão, longanimidade, paciência, abnegação e tantas outras coisas. Querido amigo, e aí a boa obra é exatamente o que eu e você ainda não temos, mas muito em breve teremos. Ou que, quem sabe, nesse mundo o Senhor começa a trabalhar esse processo. Boa aqui quer dizer excelência moral. Eu e você não temos excelência moral. E só teremos na glorificação quando Jesus voltar. Mas até lá nós precisamos buscar a excelência moral todos os dias de nossa vida. Se você sabe que precisa resolver algumas coisas, resolva. Se você sabe que precisa viver o evangelho completo, então viva. Se eu também sei que preciso fazer tudo isso, então façamos. Porque é o que o texto convida para que eu e você venhamos a fazer. Quando nós olhamos aqui, então, a boa, enfim, antes de falar sobre a obra, é excelência moral. Com a entrada do pecado nesse mundo, nós somos agora considerados corruptos, fracos, débeis. E é exatamente o que Jesus conquista na cruz do Calvário por mim e por você. É a profecia de Isaías capítulo 27. Ele está dizendo, querido amigo, eu estou te equipando, te habilitando, para que você então tenha uma excelência moral. Para que agora, através do Espírito, isso possa acontecer. E as pessoas muitas vezes dizem, é impossível fazer o que a lei pede. É impossível viver de acordo com a vontade de Deus. Não é impossível. É claro que nós iremos fazer de acordo com o que realmente nós somos. Mas o Espírito nos ajuda a cada dia. É promessa. E aqui quando ele fala obra, olha só que interessante. Boa obra, excelência moral. E o que a palavra em si, obra, está querendo nos passar? É um trabalho não, vamos dizer assim, opcional, ok? Trabalho obrigado a exercer. Por razão legal ou moral. Você e eu sozinhos não conseguimos fazer isso. Mas através do que Timóteo está falando para mim e para você, é possível. Porque não vai ser eu que vou fazer. É o Espírito Santo que faz por mim e por você. Tanto querer como efetuar, se não me falha a memória, Filipenses fala sobre isso. Não vem de mim, mas vem de quem? De Deus. O querer e o efetuar vem de Deus. Se hoje nós almejamos fazer o bem para as outras pessoas, se hoje nós almejamos vivermos uma vida diferente, não é porque eu e você queremos, mas é porque o Espírito nos convenceu e nos capacita para vivermos e fazermos toda a boa obra, toda a excelência moral a qual o Senhor quer nos conceder. Eu sempre uso a linguagem que nós encontramos na Páscoa, que fala exatamente que ali a família tinha que comer todo o cordeiro sem escolher a melhor parte. Eles tinham que comer com ervas amargas. E ali ele não podia escolher a melhor parte a qual ele sempre queria, ou o peito, ou a coxa, ou qualquer outra parte a qual ele almejava. Eles tinham que comer tudo, não podiam deixar nada. Para mim, isso é um simbolismo de que o cristianismo é da mesma forma. O cordeiro morreu por você. E hoje você precisa comê-lo. Em outras palavras, você precisa, de certa forma, vivê-lo. O sacerdote comia para levar o pecado. Hoje nós, de uma outra forma, comemos, e simbolicamente, a Santa Ceia, para levarmos, de certa forma, de não interiorizar, não me entenda mal, mas é um simbolismo. Cristo Jesus na nossa vida. Hoje nós somos sacerdócio real. Não comemos para estarmos com o pecado, porque esse é um papel de Cristo Jesus, ligado ao sacerdócio do Antigo Testamento. Mas hoje nós fazemos isso para levarmos Cristo Jesus a outras pessoas. Quando você participa da Santa Ceia, é um simbolismo de tudo isso. Hoje você está aceitando exatamente levar Cristo Jesus contigo a qualquer momento. Você não escolhe as melhores partes do cordeiro para comer. Você come ele por inteiro. Você não escolhe apenas uma vida tranquila, com ausência de dificuldades e de problemas. Porque se Cristo Jesus passou, você também provavelmente passará. Você não escolhe uma vida tranquila apenas na teologia da prosperidade. Você provavelmente, talvez, passará por dificuldades financeiras.
Você não escolhe apenas servir a Cristo achando que você nunca terá um problema de saúde ou nunca perderá um ente querido. Você provavelmente já passou por isso. Você entende? Esse é o cristianismo. Você não escolhe apenas ir à igreja, cantar, louvar, ver as pessoas, abraçar, sorrir. Você não apenas vive a parte social do evangelho. Você precisa viver o evangelho por completo. E quando a Bíblia diz que nós devemos perdoar ao nosso próximo, nós devemos fazer isso com toda a sinceridade e da forma a qual Jesus Cristo perdoou a mim e a você. Não me diga que você é ser humano e que você nunca vai fazer isso, porque a Bíblia te pede para você fazer isso e essa é a parte radical do Evangelho. Você entende? Você não escolhe as melhores partes do cristianismo. Você tem que viver o cristianismo por completo. Você não come apenas as melhores partes. Um simbolismo agora trazendo para nossos dias do Cordeiro. Você tem que comê-lo por completo. Jesus amou, você precisa amar. Jesus perdoou, você precisa perdoar. Jesus foi à igreja, você também vai à igreja, mas ele não se limitou a essas coisas. Você precisa cumprir o evangelho de forma completa na sua vida, não por partes. Não ache que apenas dando seus dízimos e ofertas você já está praticando a mordomia. A mordomia não é isso. Mordomia é a vivência do evangelho por completo. Você está preparado para isso? O Senhor hoje te convida para viver assim. E aí? Qual vai ser a sua resposta? Não se atemorize. O Senhor te dará paz. Se talvez hoje você teme o que vai acontecer na história do mundo, na história da sua vida financeira, física, familiar, ou seja lá o que for, saúde, queridos, o Senhor nos concede paz em meio às aflições. Ele não prometeu nos tirar do mundo para não sofrermos, porque Ele mesmo sofreu. Isso vai acontecer quando Ele voltar pela última vez nesse mundo e nos tirar de toda essa bagunça a qual o pecado fez e Satanás fez com esse mundo. Mas até lá, você precisa viver o reino aqui, não apenas esperar que ele aconteça para começar a viver. Viva agora. Excelência moral, não por você, não por suas obras, mas porque o Senhor te torna perfeito. Em outras palavras, Ele vai te equipar, Ele vai te habilitar para viver com os componentes necessários para toda boa obra. Amém? É isso que você quer para a sua vida? Então viva assim. Viva o que você sabe que precisa fazer. Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Esse é o nosso grande erro. Que a paz, então, de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Viva o Evangelho completo. Esteja em paz, em uma harmonia de relacionamento com Deus, sem o processo judicial. Porque a promessa é que a palavra paz traz para mim e para você. Ok, meu amigo, muito obrigado por sua presença aqui no canal Vivendo o Reino, Amando a Deus e as Pessoas, e que a cada dia possamos viver a excelência do Evangelho de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar a notificação ligada para que sempre que tem um novo vídeo, possa estar sendo notificado sobre isso. Até mais, um grande abraço, fique com Deus.